Você já parou para pensar sobre o peso da culpa, aquela sensação incômoda que surge quando sabemos que fizemos algo errado? Nos tempos antigos, a forma de lidar com isso era bem diferente. Existiam regras muito claras sobre o que fazer quando alguém cometia um pecado. Vamos viajar no tempo e entender como funcionavam os sacrifícios de purificação, uma parte fundamental da vida e da fé do povo de Israel. Casos em que é preciso oferecer sacrifício. Os casos em que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém, por descuido, tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ele ficará impuro, e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou um desses juramentos que a gente faz, sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave que é o sacrifício, para tirar pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela, sem tirar a cabeça, e borrifará o lado do altar, com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá outra ave como uma oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado e o queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus. É um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. E como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. Sacrifícios para tirar a culpa de pecados. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens: se alguém, sem querer, cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor então, para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e o oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim, ela será perdoada. Se alguém, sem querer, pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa oferta é para tirar a sua culpa. Todas essas leis sobre sacrifícios podem parecer distantes e complexas para nós hoje, mas elas carregam verdades atemporais. Elas nos mostram o quanto o pecado, seja ele grande ou pequeno, intencional ou não, era levado a sério. Mostram também um Deus que em sua justiça sempre proveu um caminho para o perdão e a restauração. Um caminho que era acessível a todos, que levava em conta a realidade de cada um, mas que sempre exigia arrependimento, confissão e um ato concreto de expiação. Curiosidades de Levítico 5.
Pecados por omissão também contam. O capítulo mostra que deixar de fazer o que é correto também é pecado diante de Deus. Responsabilidade pessoal diante do pecado. Cada pessoa devia confessar seu próprio pecado. Não podia transferir a culpa. Pecados da língua são mencionados. Juramentos precipitados e palavras impensadas eram considerados ofensivos a Deus. A confissão vem antes do sacrifício. O perdão começava com reconhecimento e arrependimento, não apenas com o ritual. Deus considera a condição financeira. Quem não podia oferecer um animal podia levar aves ou até farinha, mostrando um Deus acessível. Farinha sem óleo nem incenso. Diferente da oferta de cereais comum, essa não tinha óleo nem incenso, simbolizando tristeza pelo pecado. Introduca da oferta pela culpa. O capítulo começa a transição para esse tipo de sacrifício, ligado à restituição. O pecado afeta o relacionamento com Deus. Mesmo falhas menores exigiam reparação espiritual. Justiça e misericórdia juntas. Deus exige expiação, mas oferece meios para todos, ricos ou pobres. Antecipação do perdão em Cristo. O sistema aponta para um sacrifício perfeito, que traria perdão completo. Esses rituais apontavam para uma verdade ainda maior, a necessidade de um sacrifício perfeito e definitivo para cobrir todos os pecados. Para a fé cristã, todos esses carneiros, cabras e pombos eram uma sombra do sacrifício final de Jesus Cristo na cruz. Ele se tornou a oferta definitiva, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através dele, o perdão não depende mais de sacrifícios de animais, mas da fé e do arrependimento no coração. A essência, porém, permanece a mesma: reconhecer nosso erro, nos voltarmos para Deus e aceitarmos o caminho que Ele providenciou para a nossa purificação e reconciliação com Ele. Obrigado por assistir e mergulhar nessa história conosco. Se você gostou de aprender mais sobre esses temas profundos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Até a próxima!